Iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Bom dia a todos. Uma saudação especial ao nosso palestrante de hoje, Wilson Neuer. Em nome do nosso ex-presidente Sérgio Rossi, quero saudar a todos vocês pela presença de hoje, a imprensa também que nos prestigia. Hoje, então, com o tema Vendas no Varejo, Natal e projeções para 2025. Hoje nós, então, teremos a oportunidade de ouvir o nosso palestrante Wilson Neuer, que o Wilson Neuer é o atual presidente da FAGV, Federação das Associações Gaúchas do Varejo. Empresário, atua no Conselho da Administração das Lojas Colombo, formado em Ciências Contábeis da URGS e pós-graduação em Varejo pela USP. Foi presidente da CDL Porto Alegre por vários anos, onde atuou na retirada dos ambulantes do centro de Porto Alegre, no Liquida Porto Alegre, criação da empresa Boa Vista, SCPC, hoje que o Cindy Loja, inclusive, trabalha nesse ramo SCPC, e a abertura do comércio aos domingos. Com vocês, então, nosso palestrante Wilson Neuer. Bom, obrigado, presidente Bono. Quer dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui em Farroupilha, cidade que eu visito ao menos uma vez por mês, que nós temos reunião do Conselho da Colombo, e é uma cidade diferenciada, né? A gente tem que destacar para vocês que vocês vivem numa cidade bastante privilegiada. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês, a gente não tem bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer, porque a economia ela é muito dinâmica. O varejo sofre muito essa sensibilidade da economia, da macroeconomia, da microeconomia, enfim, aumenta o juro, baixo juro, essas coisas influem. Então, eu vou falar um pouco com vocês aí sobre como é que foi o ano, até agora. Foi um ano muito difícil para o comércio, não tanto assim até para a região da Serra aqui, mas a grande região metropolitana, o Vale do Taquari, enfim, isso tudo acabou influenciando o estado todo, né? Então, embora muitas cidades não tenham sido atingidas, afetadas, mas a logística do estado, nós estávamos falando há pouco ainda, ela continua muito difícil, muito ruim. Os acessos continuam ruins. Então, tudo isso acabou influenciando mesmo cidades não atingidas. A federação, para vocês terem uma ideia, assim, a entidade que eu presido, nós começamos ela, como o Bono falou, em 2010, nós começamos ela com uma entidade, que era a CDL de Porto Alegre, que é a gestora do sistema SCPC, da qual o Bono se referiu. Nós conseguimos atrair o Cindy Lojas em 2010 para que ele fosse nosso parceiro de negócios. E a gente ficou muito feliz, porque o Cindy Lojas é uma entidade associativa muito proativa. E isso nos favoreceu muito, isso nos ajudou muito, né, ter uma entidade como o Cindy Lojas como parceiro, um dos 170 que hoje nós temos aqui, o estado todo. Estamos em 260 municípios do estado do Rio Grande do Sul. E o papel, assim, de uma entidade, uma federação, ela é mais voltada para a atividade institucional e política. Ela é a entidade que tem as 170 entidades consigo, para fazer principalmente esse papel. Esse papel político, esse papel institucional é muito importante, porque ele defende vocês. Ele defendeu, por exemplo, no ano passado, em dezembro, a não permissão do aumento do ICMS. Ele não permitiu esse ano de novo, em abril. O governador estava com uma ideia de aumentar o ICMS de 17 para 19,5. Isso são 2,5 pontos percentuais.
mas no custo de vocês isso representaria em torno de 15%. Porque não é 2,5% que ia aumentar. Ia aumentar 2,5% sobre 17%, dá quase 15%. Então, em todos os produtos que vocês comprariam para vender, ou mesmo para uso, vocês estariam pagando, a partir de maio, mais 15% sobre tudo. Então, vejam como é importante ter uma entidade como o Sindlojas, nosso grande parceiro, nessas questões, nessas decisões, em que nós temos que ir na Assembleia, foi o que nós fizemos, né? Nós fomos na frente da Assembleia, na frente do Palácio do Governo, e botamos a boca no trombone, literalmente em cima de um caminhão, protestando, fazendo um lobby muito grande com os deputados estaduais, porque seriam eles os decisores da questão, e conseguimos, mesmo o governo nunca perdeu nada praticamente na Assembleia, porque ele tem a maioria. Os deputados, de um modo geral, votam sempre com ele, com o governador. E, nesse caso, nós conseguimos convencer, através dessas explicações, de que não é o momento de aumentar custo, aumentar despesa, a situação toda está muito difícil para todo mundo, então não era momento de aumentar ICMS, óbvio que não. E até porque agora os números, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, até os números da Secretaria da Fazenda hoje mostram que não havia necessidade de fazer isso. Bom, mas aí depois veio a enchente, e aí nós tivemos um trabalho gigantesco e criamos na Federação um bloco empresarial. Um bloco empresarial de entidades, as mais diversas entidades de todos os setores, onde nós atuamos junto, principalmente ao ministro Pimenta. Não fomos muito bem sucedidos em muita coisa, mas o nosso contato foi com o ministro Pimenta, com o ministro do Trabalho, Marinho, enfim, todas as autoridades que poderiam ou davam um sinal de luz para nos ajudar. Mas foi bem difícil, e os resultados, eu acho que vocês todos sabem, de 92 bilhões prometidos, tinha até 7 bilhões de arroz, né? Então, tira os 7 bilhões de 92, mesmo assim, ainda dá 85 bilhões que seriam ajuda do governo federal, mas não veio. Não veio. Veio em torno de 30 e poucos bilhões até hoje. Então, por isso que tem tanta ponte ainda destruída, tanta estrada ainda destruída, porque realmente são recursos federais para resolver isso. Bom, dito isso, então, nós combatemos sempre, nós temos até na nossa logo tem uma bandeira. Essa bandeira simboliza anti-imposto. Nós somos uma entidade que nasceu assim. O propósito é não permitir aumento de impostos, porque o Brasil já é um país muito caro. E por que ele é muito caro? Porque gasta muito. Nós temos um país que temos uma quantidade de reclamações trabalhistas que não há similar no mundo. Nós temos uma quantidade de sindicatos de trabalhadores. Para você ter uma ideia, são 19 mil sindicatos no Brasil. A Europa, país mais desenvolvido, tem 100, 150 sindicatos, e é isso aí. Então, tudo isso é custo, se chama de custo Brasil, o que encarece muito, no final das contas, o juro. Então, a gente sempre vai contra o imposto, porque o governo, para resolver seus problemas de caixa, é muito fácil, ele aumenta o imposto, é o que o governador do estado queria fazer, é muito fácil, aumenta o imposto. Ou seja, tem um livro do fundador do Waze, chama Yuri, é um livro muito interessante, eu gosto do título do livro. O livro diz o seguinte: apaixone-se pelos problemas e não pela solução. E o que a gente percebe, de um modo geral, nos governos, é que eles procuram achar solução. Então, vou aumentar o imposto, pronto, está resolvido. Mas por quê? Qual é a causa? Qual é o problema que eu preciso resolver para não ter que fazer isso? E isso, de um modo geral, os setores públicos não têm essa capacidade de resolver os problemas, para não buscar uma solução que normalmente é prejudicial a vocês, empresários, a toda a sociedade de um modo geral. Também nós atuamos muito atualmente na defesa do simples, na reforma tributária, e, no fim, nós estamos numa bomba atual, que é o momento das bets. As bets são um problema muito sério. Inclusive, dentro das empresas de vocês têm que se ligar, tem que ficar atentos, a gente tem falado muito isso,
porque eu tenho recebido muitas informações de empresários com problemas de pessoas fazendo, inclusive, desvios de caixa. É uma coisa, é difícil de entender, mas está acontecendo. E fora os problemas de saúde e mentais, que nós tivemos semana passada um evento na Federação, onde eu palestrei juntamente com um psiquiatra, e o psiquiatra já levantou a quantidade enorme de problemas que ele tem no consultório dele, de jovens que apostam e se perdem completamente no controle disso. E aí nós já entramos num momento de doença de crianças e adultos também enfrentam o mesmo problema. Isso se chama de transtorno de jogos. Quando surge esse transtorno de jogos, é porque ele já está no caminho bem perigoso. E é como o médico disse, dá para tratar, sim, mas às vezes é tarde. Então, eu quero alertar muito, e nós temos que formar uma consciência coletiva sobre esse assunto das bets, que aparentemente, até ontem de noite eu estava num programa de TV em Porto Alegre, na TV Pampa, e quando eu levantei o assunto, o que acontece por parte da mídia? A mídia é patrocinada, Bono, 24 horas KTO, por exemplo, uma que é bem conhecida e toda. Então, eles, inclusive, a Colombo queria patrocinar um evento, e aí, quem é que entrou na concorrência? Uma bet, e pagou mais do que a Colombo poderia pagar. Então, eles ocupam o espaço de forma absurda e bombardeiam. E isso tudo, evidentemente, acaba criando um conceito de que jogar é legal, que apostar é bom, mas apostar não é bom, porque quem está por trás disso são players ou jogadores internacionais, a maioria absoluta deles não está no Brasil, está fora do Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 2023 foram mais de 100 bilhões em apostas no Brasil. 100 bilhões que poderia ir para nós, para o comércio, para o varejo, para a indústria, para o consumo. E é um dinheiro que sai do Brasil e vai para a Suécia, vai para a Inglaterra, vai para os Estados Unidos, porque é lá que estão os controles das online. Outra coisa, que nós contestamos muito, e estamos participando em Brasília, no dia 11 de novembro, vai ter uma audiência pública do STF que vai tratar desse assunto, diante de uma ação da Confederação Nacional do Comércio, que está questionando tudo isso. Eles têm uma posição um pouco diferente do que nós imaginamos, eles são absolutamente contra, eles querem acabar. Isso nós achamos muito difícil, Bono. Nós não somos contra jogar, nós não somos contra apostar, nós somos contra não ter regulamento, não ter regra e pior, não pagam nada de imposto. Esses 100 bilhões de 2023 saíram do Brasil sem pagamento de imposto, porque eles hoje não têm imposto ainda. Por quê? Porque não está regulamentado, não está regrado. Então, a nossa reivindicação, e ela está sendo transmitida, inclusive, lá para as entidades que vão nos representar, é de que haja regramento, que haja cuidados na comunicação, que haja uma sinalização clara, como é do cigarro, de que jogar demasiadamente faz mal. Colocar isso também nas escolas, para que as crianças consigam captar o risco, o perigo disso. Então, mas eu não posso me alongar muito, porque senão isso é um assunto que dá para falar a manhã inteira. Então, eu só queria dar um spoiler para vocês aí do que nós estamos trabalhando. E essa é uma batalha que nós consideramos muito difícil, mas nós vamos batalhar. Bom, qual é o tamanho? Eu queria assim, mostrar para vocês, assim, vocês são participantes desses números, tá? Então, eu queria mostrar para vocês qual é o tamanho. Afinal, às vezes perguntam, quanto vende o Rio Grande do Sul? Quanto vende o comércio do Rio Grande do Sul? Aqui estão os números. Faturamento previsto para 2024 é de 207 bilhões. Esse é o faturamento previsto do comércio, onde vocês estão dando a contribuição de vocês dentro do PIB de Farroupilha, que eu não me lembro quanto é, mas enfim, a participação de Farroupilha está ali. Faturamento mensal, 17 bilhões. Então, por isso que o ICMS deita e rola em cima disso, né? Número de empregados do comércio do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos 650, mas com as enchentes e tal, praticamente saíram 30 mil empregados. Então, nós estamos nessa base aí, 630, para vocês verem o contingente de pessoas
que trabalham no comércio e no varejo. A arrecadação do ICM, como eu falei, é uma previsão de ICMS de 50 bilhões, nós não conseguimos ainda entender bem como que o governo consegue arrecadar tanto, porque isso aqui representa 8% mais que o ano passado. Com enchente, afundou, a arrecadação afundou em maio, junho, mas depois recuperou, e falei esses dias ainda com o subsecretário da Receita Federal, disse, olha, a nossa projeção é 50 bilhões, então o Estado está arrecadando bem, embora a gente no varejo esteja muito ali no 0 a 0, né? Os grandes desafios, e aí isso aí mexe nas vendas de vocês. Então, esses são os grandes problemas que a gente está enfrentando hoje no varejo. A gente tem uma enorme inadimplência, e essa inadimplência atrapalha as vendas, porque, eu estou falando isso, sei que isso pela Colombo, né? Quantidade enorme de negativas, não dá para vender, porque estão inadimplentes. Então, as empresas deixam de vender muito por isso, porque a inadimplência está elevada e você não vai vender para uma pessoa que está devendo um monte de coisa, porque ela não vai pagar. Então, vocês não vão fazer isso. Então, é um desvio de renda. Então, eu estou colocando assim, tópicos que tiram a renda das pessoas. Então, é a inadimplência, são os juros elevados para crediários, porque o que acontece hoje? O governo, como ele gasta muito, ele tem que pegar muito dinheiro dos bancos, e com isso os bancos têm que captar, e para captar o juro tem que ser alto, para que eles possam subsidiar o governo federal, dar dinheiro para o governo federal, manter a sua máquina funcionando. Então, os juros, de um modo geral, estão muito altos, e isso atrapalha a nossa vida. Os crediários, com 12%, vai a 12%, logo vai a 12%. Vai trocar de presidente no Banco Central, mas mesmo o novo presidente do Banco Central já sinaliza mais um aumento de juro a partir de janeiro, fevereiro. Então, a situação nesse aspecto ela é bem complicada para a gente, tá? Porque ela nos prejudica. As novas gerações, isso aqui é assunto para falar um meio-dia inteiro. Mas nós, de um modo geral, não estamos ainda preparados para conviver com essas gerações, que chamam de gerações alfa, que é até 15 anos, geração Z, que é de 15 a 30 anos. Então, essa geração, que é uma geração digital, essa geração que é chamada nativos digitais, ou geração digital, a gente ainda não conseguiu entendê-los muito bem. Tá? Quem é que está nessa turma aí até 30 anos? Então, vocês não escreveram com máquina de escrever. Mas Telex, então, nem pensar, né? Mas era a comunicação que a gente tinha, outrora, como diria um poeta, né? Então, hoje, vocês, que são dessa geração, vocês não estão ainda conectados com as gerações da máquina de escrever. Então, essa conexão ela está bastante difícil ainda. E não é culpa de vocês, é mais culpa de quem está acima de vocês. Ou seja, quem está na geração dos 40, 50 anos, precisa aceitar essa condição. Não é culpa de vocês, isso é uma questão do caminho da humanidade, que vai evoluindo, vai avançando. Então, a gente percebe que quem vai dessa geração, assim, eu tenho duas pessoas, a minha mulher tem uma livraria, eu tenho duas pessoas que estão nessa faixa aí de 20 e poucos anos. Eles são diferentes. Não quero dizer que vocês sejam diferentes, mas eu sinto que eles, internamente na empresa, eles são muito competentes. Inclusive eu, quando tenho um problema do meu laptop, primeiro chamo o Roger. Roger é um menino de 22 anos, sabe tudo de informática, mas ele é uma pessoa muito focada na coisa dele, ele não gosta de conversar muito, ele fica muito, muito isolado, né? Por quê? E por que isso? Porque vocês se criaram com celulares, e todas as informações de vocês, na maioria das vezes, não foram em livros, não foram em poesias, foram no celular. E o celular, a geração toda que usa muito celular por dia, pega não sei quantas informações por dia, mas a informação, ela não é conhecimento. A informação não é conhecimento. Vocês passam pela informação, mas muitas vezes não captam
captam o que o conteúdo quer dizer na prática. Então, a gente tem que entender isso. Né? Nós, mais velhos, eu sou baby boomers, como se chama, né? Eu sou dos anos 40, pós-guerra. Aliás, eu nasci quando a guerra terminou. Foi um ano bom, terminou a guerra, eu nasci. Então, mas eu sou de uma geração, para vocês terem uma ideia, bem antiguinha, né? Mas eu estou procurando me adaptar e vendo o que tem de bom nessas gerações. Então é isso que eu quero dizer. Eu acho que nós temos que aproveitar o que tem de bom nessas gerações novas no trabalho. Isso é uma coisa. E a outra coisa é no consumo. O consumo deles é completamente diferente do que a maioria dos clientes antigos, que vinham na loja, conversavam com a gerente, ficavam naquele papo e tal. Não, essa geração jovem hoje, ela é rápida, ela não tem paciência, ela tem pressa. Então ela pesquisa antes, e aí se agradar, se a loja tem o que ela quer, ela vai lá e compra na loja. E por isso que as lojas hoje não podem ser apenas físicas. As lojas se chamam de figitais. É uma loja física mais digital. Não há como hoje uma loja sobreviver querendo ser uma loja sem o uso do digital. Então, essa é uma questão que eu acho que é... Mas, enfim, eu desviei um pouco o assunto, porque eu me empolgo muito com esse tema, mas ele é um tema que tem que ser pensado por vocês. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: nós temos que tentar entender essas gerações e trazê-los para o nosso lado, trazê-los para assinar conosco uma carta, um cheque, alguma coisa assim, para que eles confiem na gente, a gente confia neles, e aí está tudo certo. Plataformas online, um problema enorme, tem afetado muito, principalmente o setor de moda. Então, para quem é da área de malhas, de confecção, tem sido um problema enorme, porque eles fizeram, e foi um trabalho, a gente trabalhou muito essa questão aí, porque nós queríamos um aumento do imposto de 80%. Não de 20%. Mas aí o governo federal, era antipático, e se entregou para 20% de aumento sobre a importação dos produtos das plataformas. É pouco, então isso continuará incomodando vocês, e é uma competição bastante desigual. É uma competição desigual, porque os produtos, a maioria é chinesa, né? Os produtos que vêm da China, realmente, a competição deles é muito difícil da gente conseguir bater, mas a gente sabe, e eu participo, não todos os anos, mas muito com frequência, participei agora esse último ano ainda, do maior evento de varejo do mundo, que é a NRF. Ela acontece em Nova York, uma vez por ano. Vocês terem uma ideia, lá tinha 40 mil pessoas circulando por ali do mundo todo, tudo voltado e focado em varejo. E de lá que a gente traz muita informação. Essa, por exemplo, dos 100 bilhões das bets, eu fiquei sabendo lá, eu fiquei sabendo aqui. Aí quando eu voltei para cá, que eu comecei a me mexer aqui, porque eu achei um absurdo aquilo. E a mesma questão é a questão das plataformas. Isso é um assunto que eles têm falado muito, mas infelizmente não tem muita volta não. Isso vai aumentar. Vai complicar mais ainda, então, por isso que eu acho que você, dentro das lojas, cada vez... Qual é a dica que eles deram lá? Eu vou dizer o que eles falaram lá. Cada vez vocês, como loja física, vocês têm que se diferenciar. Não é fácil a gente criar, inventar uma coisa. Então, para vocês terem uma ideia, tem uma loja que nós visitamos, é tão louco o negócio, mas eles conseguiram se diferenciar. O que eles fizeram? Eles criaram um jingle, mandaram esse jingle pelas redes sociais para os seus clientes, ou mesmo não clientes, porque eles divulgaram, e disseram o seguinte: cada pessoa que entrar na loja, abrir a porta e entrar dançando esse jingle, vai ter um desconto, vai ter um prêmio, vai ter uma... E o pessoal fez isso. Então era muito divertido ver as pessoas, elas vêm caminhando, abrem a porta e entram dançando, faz uma bagunça dentro da loja. Então, isso, eu estou falando de um diferencial meio estranho, mas hoje a gente tem que ser ousado, e tem que ser diferente, e tem que ser corajoso, e também tem que mostrar coisas diferentes. Então, o que se falou muito lá foi isso, que a loja física hoje, ela ainda representa 85% das vendas do varejo. E as vendas online, 12 a 15%. E tem se mantido por aí. Por quê? Porque tem havido muita decepção também com as plataformas. É muito produto que vem, aí não serve,
a calça não se ajustou, a cor é diferente do que tu viu ali. Então, e a logística também é outro problema, que eles não conseguem entregar conforme o prometido. Então, tem havido uma certa tranca nessas vendas das plataformas, muito em função desse problema da insatisfação de quem compra dessas plataformas. Então, isso eu acho que dá para explorar na loja física de vocês, porque vocês têm o produto ali, e as pessoas gostam ainda disso, as pessoas gostam disso. Mas aí, claro, aí entra a capacidade de cada lojista em conseguir desenvolver as suas experiências e se diferenciar. Isso aqui eu faço assim, também aprendi isso lá, não foi agora, faz tempo. O varejo é uma roda de bicicleta. Ele não pode andar para trás, ele só anda para frente. Tem que andar para frente. Mas o mais importante que eu acho legal é que o palestrante lá, ele simbolizou o seguinte: aqui está o eixo. O eixo são as compras. Aqui está a roda são as vendas. E aí nós enfrentamos, estou falando por experiência, o maior problema normalmente está aqui no meio, que são os aros. Os aros aqui pode ser marketing, RH, jurídico, cobrança, crédito, logística, tudo que vocês podem imaginar que para você vender, você precisa dessa estrutura interna. E muitas vezes isso aqui está amarrado. Quando a empresa é grande, é muito complicado. É muito complicado. A empresa menor, ela resolve isso mais rapidamente. Mas eu só queria que vocês pensassem, né? Quando vocês fazem compras, as compras são a coisa mais importante que tem no varejo. Concordam? Comprando bem, comprando certo, a chance de vender é óbvio que é muito maior, mas para que isso possa acontecer, eu preciso ter o apoio desses aros aqui, que representam operações, processos, situações que às vezes não é por não quererem facilitar ou atender, mas é porque às vezes ainda tem uma cultura que não está adequada ao que se quer na área de vendas. Então, é um aspecto que eu acho que vocês têm que prestar um pouco de atenção. Bom, eu falo um pouco em 2024, para vocês terem uma ideia, foi um ano extremamente complicado. Eu não tenho os dados do Rio Grande do Sul, só do ICMS. Só tem os dados, aliás, das vendas industriais. Do varejo, a gente tem muita dificuldade, porque tem a Stone que informa dados, tem a Cielo que informa dados, e tem o IBGE, que é o oficial, mas com 2 meses de atraso. Aliás, o IBGE, ele só pega lojas, empresas com mais de 20 funcionários. E aí dá uma dicotomia bem grande. Se pegar os dados do IBGE com os dados da Stone, por exemplo, que tem essas maquininhas todas, e tem acesso a cartão de crédito, a Pix, etc. Mas ela pega todas as lojas. Então, ela pega as pequenas e as grandes. Já o IBGE só pega a partir de 20 funcionários, e isso dá uma distorção. O que eu quero dizer com isso? O IBGE tem um desempenho melhor do que a Stone e a Cielo. Por quê? Porque as pequenas empresas, de um modo geral, estão sofrendo muito mais do que as empresas grandes. Então, como eles captam as quedas de vendas nas pequenas empresas, ela acaba influindo nesses números. A indústria do Rio Grande do Sul, até setembro, estava em menos 2. Aqui é só para vocês terem uma ideia, atacarejos, aliás, essa é uma grande transformação nos supermercados, uma gigantesca. Estive sábado em Caxias, tinha um evento ali na UX, e aí eu vi que tinha um vantajão do lado ali. Um Stock Center, ali na UX. É impressionante o tamanho desse negócio, a quantidade de produtos, e de fato os produtos são mais baratos. Eu sou comprador de supermercado, então eu sei quanto custa um pacotinho de Omo, quando custa enfim, aquelas coisas todas ali de limpeza que vocês sabem. A diferença é bem acentuada. E aí depois me informaram que há uma competição muito grande já em Caxias de supermercados, né, que tem o vantajão, que eu ia falar, tem o vantajão, mas o Stock Center, que é do grupo Zafari, não do Zafari de Porto Alegre, é um outro Zafari que é de Passo Fundo, da Stock Center, mas é muito poderoso. Então, isso também nos afeta. Isso aqui também nos afeta, porque se vocês têm um mercadinho, por exemplo, é difícil competir com essa gente aí. Ou mesmo, porque eles têm frutas, tem tudo, né? Praticamente tudo. Então, é uma competição bastante complicada.
A informática teve um pequeno crescimento. Isso aqui, esses números, eles são reais, tá? O que eu quero dizer com real? Se a inflação é 4, então isso aqui é o líquido, tá? Não está incluído aqui. Ou seja, se eu colocasse a inflação, isso aqui daria mais 1%, porque a inflação está em torno de 4%. Então, isso aqui são os números reais, tá? Isso é real. Então, mais ou menos é essa informática. Vestuário, o vestuário sofreu muito aí no mês de maio e junho. Eletromóveis, onde eu atuo, muito difícil, não está mole trabalhar com eletrodomésticos. Né? Para quem trabalha com isso, tem uma ideia, a margem é muito baixa. Então, onde é que você consegue mexer para melhorar isso? Custo fixo. A variável não tem como mexer, mas o custo fixo é onde a gente tem alguma chance de mexer para poder trabalhar com essas margens tão limitadas. Mas, mesmo assim, deu uma recuperada aí depois, no mês de junho e julho, até foram vendas bastante boas, mas aí foi em função da recomposição das casas, né? Comprando, e muita gente comprava 500 colchões, 1.000 colchões, então essas coisas todas era um problema que acabou sendo uma oportunidade para o comércio. Material de construção, artigos pessoais, mais cosméticos, esse tipo de coisa. Material de construção também. Enfim, aí estão os dados, só para você ter uma ideia, assim, de como quem é do ramo, pode dizer, mas eu estou vendendo 7%. Então, tira a inflação, você está vendendo 3% mais. Tá bom, tá bom. Hoje, no Rio Grande do Sul, quem consegue vender mais 1% num todo, tá bom. Eu sei que tem gente que vende muito mais do que isso. Caso de cosméticos, Boticário, que eu tenho uma relação mais próxima, é uma área que está vendendo muito. A linha de cosméticos do Boticário. Mas obviamente, tem outras empresas também. Então, o que nós estamos querendo motivar vocês aí agora para o final do ano? São 2 momentos diferentes, mas muito importantes. Eu acho que vocês têm condições de aproveitar os 2 eventos. Aí, de novo, eu tenho que dizer aquilo que eu falei, vocês têm que gerar diferenciais. Por exemplo, se eu pudesse sugerir, eu não faria Black Friday de um mês inteiro. Eu faria Black Friday. O que é Black Friday? Sexta-feira negra. Então, se eu fosse fazer um evento de Black Friday, eu apostaria tudo. Colocaria no Instagram, colocaria no Facebook, o WhatsApp, que é a grande ferramenta de vendas. Todo mundo acabou, na pandemia, se recuperando nas empresas através do WhatsApp. E mandem comunicação, informação a rodo para que vocês tenham produtos em promoção no Black Friday. Produtos bonitos, produtos bons. Muitas vezes, eu vejo assim, empresas, às vezes, trabalham principalmente com eletrodoméstico, que querem descartar os produtos no Black Friday. Isso, às vezes, pega mal. Então, tem que ter um certo cuidado. Não quer dizer que não vou descartar. Não, faz lá uma área de descarte de produtos que estão fora de moda e tal. É óbvio que isso eu tenho que vender, é um estoque, é um ativo que eu tenho, é dinheiro, mas a atração, a chamada, tem que ser por produtos bonitos, produtos bons, e decorem a loja, façam uma esculhambação dentro da loja, para que ela realmente se pareça com uma sexta-feira negra, e chamem os clientes, porque eles vão sentir que vocês estão realmente preparados para uma venda que eles têm interesse naqueles produtos. O Natal, eu acho que é uma coisa que realmente eu gosto muito de Natal. Acho que é um evento que a gente tem uma capacidade de envolver as pessoas no aspecto emocional muito grande. Então, vendas de Natal, elas precisam de alguma... Eu digo, a Black Friday, ela precisa de uma motivação especial de vocês. Aumentem a meta de vendas de vocês, melhorem a meta de vendas e remunerem melhor. A gente faz isso muito. Pega o Natal, a gente cria mecanismos, a gente chama isso de remuneração estratégica. Essa remuneração estratégica ela é voltada especificamente para um evento. Então, eu quero vender mais no Natal, eu preciso motivar meu time. E por melhor líder que eu seja, porque sempre tudo depende de um bom líder. Se a loja não tiver uma boa liderança, se a empresa não tiver uma boa liderança, as coisas... Quem é o líder? O líder é o que dá o exemplo.
o líder é que tem a visão de um evento desses, e ele tem a direção também. Então, o que é a direção? A direção eu tenho que trazer toda a equipe bem orientada, bem preparada, para a mesma direção. Quero fazer uma campanha de um produto, eu tenho que convencer a todo mundo, e todo mundo tem que vir comigo, para que realmente acredita naquela promoção. Então, isso é da direção. E depois o líder tem que ter atitude, né? E execução. Então, por isso que eu estou falando um pouco assim, a importância da liderança no ponto de venda. Seja uma loja, sejam 10 lojas, nós precisamos ter líderes que consigam entender o momento e também consigam se conectar emocionalmente com a clientela, mas primeiro com a sua equipe. Primeiro eu tenho que vender para a minha equipe. É o que eu tenho de melhor numa loja, são as pessoas. Então a motivação que eu tenho que gerar, ela pode ser gerada dentro disso que eu falei, através de remunerações estratégicas, que são remunerações específicas para o alcance de metas ousadas, né? E funciona. Aumenta a meta, vocês vão vender mais e vão pagar mais. Feliz o dono, feliz a equipe. Bom, então isso aqui eu falei, ó. Eu estou dando uma sugestão, eu acho que eu não faria uma meta menor que 10% nas minhas vendas, comparando com o ano passado. E aí nós entramos numa questão também que o líder tem que trabalhar muito, tem que ter indicadores. Eu tenho que medir tudo. Se eu ainda não estou fazendo isso, eu preciso começar a fazer. Porque isto resolve minha vida de planejamento dentro de uma loja. Se eu tiver cobertura de estoque, quanto eu preciso de estoque para 3 meses? Eu preciso saber qual é o valor que preciso. Se é uma cobertura de estoque, qual é o giro do meu estoque? Gira a cada 90 dias, a cada 60 dias, se ele gira a cada 120 dias, mas eu estou pagando para o fornecedor em 60 dias, eu estou financiando o meu estoque. Então, são indicadores que são fáceis de fazer, mas são fundamentais e importantes. Então, eu diria assim, eu estipularia uma meta, no mínimo, de 10% na minha loja para o Natal. E o envolvimento emocional da clientela no Natal, eu acho que todos vocês sabem a importância que isso tem, né? Tem todo um fundo religioso, que a gente tem que respeitar muito, não só pensar em vendas, tem que pensar também que a razão do Natal é Jesus Cristo. Então a gente tem que respeitar um pouco, porque a clientela, de um modo geral, ela vem preparada, disposta a comprar, mas eu preciso ter argumentos também para poder fazer a minha venda. Bom, isso aqui é mais assim, para passar uma ideia para vocês de como é que eu estou vendo a coisa. Eu imagino que para o ano que vem, a gente deve ter uma inflação, e são números reais também, tá? A inflação deverá girar aí entre 4% e 5%, os juros vão subir em janeiro e fevereiro, em janeiro e fevereiro deverão ir para 12% ou 12,5%. A inadimplência vai continuar elevada, não tem milagre por enquanto. Infelizmente, a gente trabalha hoje com uma população de uma renda muito baixa. 60% dos brasileiros ganha até R$2.000. Então, esse pessoal endividado tem uma dificuldade muito maior em liquidar. É claro, como eu já falei, eu acho que cada empresa tem que procurar resolver, minimizar o problema do seu cliente endividado, tentar negociar, fazer o possível e impossível para mantê-lo como cliente, mesmo que ele seja atrasado. É muito difícil? Às vezes mas eu acho que a empresa ela tem que ceder um pouco, ou bastante às vezes, mas manter o cliente, recuperar o cliente. É muito importante a gente conseguir recuperar essas famílias inadimplentes, porque eles são os grandes consumidores do presente e do futuro. Os níveis de desemprego deverão subir no ano que vem. Nós temos são informações do Banco Central, inclusive. O desemprego hoje anda na base de 6%, mas ele deverá subir para em torno de 7,2%. Não é bom, não é bom. O desemprego não é uma coisa boa para um país. O PIB vai cair. O PIB vai cair. E o que é o PIB? O PIB mede o desempenho da economia de um país. Para quem assim está ligado nessas coisas assim, pode acompanhar. Se o PIB cresce,
aumenta o emprego. Se o PIB cai, diminui o emprego. Então, a gente tem uma certa preocupação com o ano que vem, porque para esse ano o PIB deverá ser em torno de 3%, final do ano. E o ano que vem está se projetando. Mas aí, Bono, gastos do governo, a rodo, enfim, essas coisas todas são difíceis de resolver. Nós não temos como resolver isso. Isso está nas mãos do Banco Central, do governo e tal. Salário mínimo vai subir legal. Salário mínimo hoje está em 1.300, deverá para 1.509, já está definido isso. Isso é um aumento real de 3%, ou seja, 7% de aumento, inflação 4%, né? Vai dar um aumento de 3%. É bom, isso é bastante saudável. Eu não sei por que entrou farmácias higiênicas, entrou errado aqui, viu? Ele pulou daquela outra tabela. Mas para vocês terem uma ideia, já que eu acho que eu não falei antes de farmácia, as farmácias higiênicas são as poucas que têm desempenho positivo. Eu acho que é fácil de entender, porque eu vejo farmácia em Porto Alegre sempre com tráfego, sempre com gente. Então, é que saiu, eu faço um escopo e dou para o pessoal fazer. Aí depois eu não consegui revisar, não vi isso aí. Então, as macro tendências, assim, para vocês terem uma ideia do que a gente pode ter, assim, como ferramentas ou direções de que nos levem a uma venda melhor para o ano que vem. Pelo que se está pegando junto ao agro, o agro é a máquina motivacional de vendas de todo o estado do Rio Grande do Sul. Agronegócio, ou seja, vai para Passo Fundo, vai para aquela região noroeste do estado aí, todo mundo é movido no varejo ao desempenho do agronegócio. Então, as projeções são positivas em função do fator climático. Então, a gente tem uma grande chance de ter boas safras. Isso vai nos ajudar muito. Nós temos ainda uma reconstrução do estado que vai... A federação participa de uma fundação do estado do Rio Grande do Sul, onde os recursos que eram pagos para o governo federal, os 3 bilhões mensais, eles entram nesse fundo. E a gente teve uma reunião essa semana ainda. Então, tem muito dinheiro lá para ajudar os pequenos empresários que ainda não conseguiram se recuperar. Eu vou mostrar uma lâmina, inclusive, para vocês aqui. Vocês vão ver que, mesmo com tudo que se fez, se conseguiu fazer, ainda tem em torno de 15% de empresas inativas, em função da enchente. Mas isso aqui, ó, essa reconstrução, ela vai gerar empregos. Grandes empresas vão começar a fazer obras, e isso gera emprego. Claro, é um emprego de nível baixo, mas vai consumir. Os juros continuarão altos, isso é uma coisa que a gente não tem muito escapar, e vai depender muito disso aqui, né, da reforma tributária. Eu não sei exatamente no que vai dar, porque ainda é uma concha de retalho. Eu tenho muita ajuda do governador Germano Rigoto. Ele tem nos ajudado muito em toda a discussão da reforma tributária. Ele está diariamente em contato conosco, uma pessoa muito querida, e ele conhece tudo sobre a reforma tributária. E ele sempre diz assim: Wilson, não se preocupe ainda para o ano que vem. Isso é uma coisa que, na realidade, vai acontecer em 2033. Então, isso aqui é só para a gente pensar, mas não é para assustar. Eu acho que ainda não vai nos atrapalhar. Bom, aqui eu estou colocando algumas questões, né, de como é que eu posso melhorar os meus desempenhos, né? Eu acho que essa frase aqui é a frase mais importante que pode ser dita. É fazer o básico bem feito. Não adianta, com toda a tecnologia, com toda a inteligência artificial, que eu até tenho um aparelhinho para mostrar para vocês, com toda a inteligência artificial, com toda a tecnologia, nada supera a nossa capacidade como pessoas, como ser humano, para que a gente faça a coisa bem feita e o cliente saia satisfeito. E que eu consiga chamar o cliente pelo nome. Como a gente faz isso? Quando um cliente entra numa loja, muitos dizem, em que eu posso ajudar e tal. Ele pode dizer, eu preciso de dinheiro. Então, não vai resolver o problema dele. Então, é melhor se apresentar, para quem é vendedor de loja, melhor se apresentar e dando o nome. Eu sou a Juliana. Aí ele vai dizer, eu sou o João. Opa, aí eu já sei o nome dele. E aí é uma questão de conseguir mostrar para ele o que eu quero. Às vezes contar uma história de um produto. Que cada produto tem uma história de origem, de procedência. Quanto mais eu souber sobre a especificação de um produto para o cliente, mais confiança ele vai gerar em mim
como vendedor. Então eu preciso gerar essa empatia, essa confiança, e quando descobrir o nome dele, tudo isso facilita. Então eu coloquei algumas coisas, os indicadores eu já falei, quem não usa indicador é um caminho para melhorar o planejamento e o êxito do seu negócio. Gerar diferenciais, já falei, as lojas, já falei também, equipes preparadas, líderes, falei, as vitrines. As vitrines, para mim, são fundamentais. A vitrine, assim, eu defino ela como o rosto de uma loja. Mesmo que a loja não tenha vitrine que seja completamente aberta. Mas aquilo, para mim, é o rosto de uma loja. E esse rosto tem olhos. Tem olhos. Então eu olho uma vitrine e parece que ela está olhando para mim, ou o produto está olhando para mim. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que atrair a atenção das pessoas na vitrine, que é a parte mais importante de uma loja, porque ela faz a pessoa entrar na loja. Então quanto mais bonita estiver, e aí falo de novo do Natal, o aspecto emocional numa vitrine do Natal é fundamental. E aí, claro, eu coloco meus produtos com decoração de Natal e tal. Eu preciso atrair esse cliente para entrar na loja. A vitrine tem rosto e tem olhos. Pense nisso. Rever processos, os processos é aqueles aros que eu falei da bicicleta. Se eles não estão funcionando, e muitas vezes não funcionam, porque eu estou ali vendendo para um cliente, e aí o crediário lá, porque não sei o quê, e não aprova e demora, e às vezes a pessoa ali é uma pessoa conhecida, eu sei que ela paga bem e tudo, mas o processo atrasa e prejudica muitas vendas. Então, liguem-se nisso. Não adianta eu comprar bem, se eu não tiver os instrumentos para poder vender bem. Vamos adiante. Esse é a inteligência artificial, esse é o novo celular que está saindo agora pela Microsoft, já está em análise, em estudo. Sabe o que é esse telefone celular? É um botão de lá, aqui, ó, é um botãozinho. Ele está grande aqui, mas ele é desse tamanho assim, ó. Esse é o novo celular que vem vindo aí. Então, eu não vou falar de inteligência artificial, mas eu só quero dizer que ela é muito boa. Ela é muito boa. Semana passada, nessa palestra que eu fiz na Federação sobre a questão dos vícios, era uma área que eu não dominava, não conhecia, jogos e vícios e tal. Essa era a palestra, claro, eu entrei na parte do que isso prejudica. Mas aí eu usei o ChatGPT, e ele me traz um caminhão de informações. Então eu sugiro, não precisa fazer curso, é simples, vocês entrem lá na internet, no Google, e chamem ChatGPT, vem ali, e vocês podem baixar. E muitas vezes, a maioria das vezes até é grátis. Eles dão um mês de graça. Então, vale a pena. Por quê? Porque isso é irreversível. Isso aqui não vai sumir. Não é que nem metaverso, que veio e sumiu. Não, isso aqui não. Porque isso aqui está sendo muito útil, as grandes empresas estão usando isso aí. A C&A usa hoje muito para a questão de estoques, e é muito interessante, a C&A conseguiu identificar, na própria cidade de Porto Alegre, isso é normal, mas produtos têm que ser diferentes de uma loja para outra. Então ela tinha uma cadeia de produtos, e eles estavam em todas as lojas da C&A. E aí ela identificou que num bairro da tristeza, por exemplo, as pessoas tendiam a comprar um determinado produto e deixavam o outro de lado. E esse produto não era vendido na outra loja. Então, através da inteligência artificial, eles conseguiram detectar essa deformação de rupturas, que muitas vezes, que a pior coisa que acontece é o cliente querer um produto que você tinha e não tem mais. Então, e ela também já faz isso hoje, faz um papel muito interessante de prospecção de clientes. Como é que ela faz isso? Ela capta o cliente que pode ser interessante para o produto da loja. Então, vocês têm dados, com os dados de vocês, com esses dados, vocês conseguem descobrir o que uma cliente gosta, qual é a tendência de consumo dela. E quem é de moda sabe que tendência é muito importante. As cores para o ano que vem serão verde e marrom. Então, eu preciso saber disso. E através da inteligência artificial eu consigo detectar o cliente, o que ele quer, qual é o... Enfim, ela faz chover para cima, no bom sentido. Então,
eu só estou mostrando isso aqui para vocês. Esse é desse tamanho assim, esse aparelhinho, é o celular, mas o que ele faz, vocês não têm ideia. É só entrar na internet aí, ir atrás disso aí, que vocês vão descobrir, vão ver. Muito interessante. Aqui eu estou mostrando aquilo que eu falei, ó, de 77 mil empresas do estado do Rio Grande do Sul, do Simples, nós ainda temos aquilo que está no vermelho e amarelo. Isso é só para conhecimento de vocês, né, que com todo o tempo, são 6 meses depois, nós ainda temos ali em torno de 15% de empresas que não conseguiram se reerguer, que ainda estão paradas. Isso acontece também com as empresas do regime geral. São 40 mil e poucas empresas, e, ok, estou terminando. E também nós estamos, acho que é 12% mais ou menos, de empresas de porte grande. Nós temos uma empresa chamada Fontana aqui em Encantado, uma indústria enorme, está fechada até hoje. Então, isso é um problema, né, que a gente ainda está enfrentando. Então é isso aí, ó. Muito obrigado. Consegui atender vocês no tempo. Iniciativa Cindy Lojas Farroupilha.